Olá a Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu vou então hoje aproveitar este vídeo para responder aqui a uma dúvida que achei bastante interessante. Uma aluna do 12º ano que me foi colocada no e-mail, que incide então no tema das probabilidades. A dúvida desta aluna era assim: eu apenas extraí aqui o texto que falava concretamente da dúvida, que me diz o seguinte: por exemplo, neste exercício, 10 amigos vão treinar voleibol, para tal vão separar-se em duas equipas de 5 elementos. De quantas formas é que podemos formar as duas equipas? A resposta correta seria combinações de 10, 5 a 5, a dividir por 2. Mas a dúvida era a seguinte, quer dizer, mas eu percebo porque é que não é... Eu não percebo porque é que não é combinações de 10, 5 a 5, dado que a outra equipa fica, obviamente, escolhida. Quer dizer, estava a pensar, ok, pegamos nos 10, escolhemos 5, obviamente nesse campo a outra equipa fica escolhida, porque não ser só 10 combinações de 5? Colocou ainda a hipótese daqui interessar a ordem, tipo vezes 2 fatorial, porque interessaria a ordem. Eu estava assim aqui com dúvidas, porquê combinações de 10, 5 a 5 a dividir por 2. Comparando este exercício com um outro do GAV, onde diz que um grupo de jovens formado por 5 rapazes e 5 raparigas vão dividir-se em duas equipas de 5 elementos cada uma para disputarem um jogo de basquetebol. Supondo que a divisão dos 10 jovens pelas duas equipas é feita ao acaso, determina então a probabilidade das equipas ficarem constituídas por elementos do mesmo sexo, isto é, de uma das equipas ficar só com rapazes e outra só com raparigas. E aqui a dúvida é porque é que neste caso apareciam 2 como casos favoráveis. Talvez a questão aqui, a resposta nas probabilidades estaria 2 sobre combinações de 10, 5 a 5, e aqui questionar porque é que 2 casos favoráveis, né? Daí à partida, partindo da mesma ideia, só havia de existir um. E tomando ainda como outro exemplo, há exercícios do género onde temos um grupo de 9 pessoas, de quantas formas é que se podem formar 3 grupos de 3 pessoas? E para este caso a resposta correta seria combinações de 9, 3 a 3, vezes combinações de 6, 3 a 3, vezes combinações de 3, 3 a 3. E a questão é qual é a diferença e o critério entre este tipo de exercícios. Eu vou tentar, da forma que melhor posso, responder-te a esta dúvida. Percebo que isto seja uma dúvida que pode gerar alguma confusão. Antes de abordar exatamente, eu vou responder estes 3 casos, estas 3 questões estão aqui, mas antes de abordar estas 3 questões, eu vou reduzir este problema a um caso mais simples, explorar a ideia a partir de um caso mais simples e depois generalizar a questão para estes 3. Então vamos pensar aqui no seguinte: eu depois resolverei cada uma destas 3 questões que lanças e tentarei explicar isto da melhor forma. Eu vou reduzir, ou seja, isto é um problema mais simples. Vou tentar manter as mesmas condições das questões, mas com menos pessoas, onde aí a gente consegue efetuar um pensamento, vemos mesmo os casos 1 a 1 e a ideia é um pouco mais esclarecedora. Então vou pensar, tenho 4 pessoas, tenho assim a pessoa A, tenho a pessoa B, né, aqui generalizando mesmo, tenho C e tenho D. E vou dividir isto em dois tipos de abordagens. Nesta primeira abordagem, eu tendo 4 pessoas, quantos grupos, né? Aqui vou colocar assim a questão desta forma: quantos grupos de duas pessoas é possível, quer dizer, grupos diferentes, obviamente, é possível formar. Então vou formá-los todos, ok? Depois generalizo. Então quer dizer, tenho 4 pessoas, todas diferentes, obviamente as pessoas são diferentes, A, B, C e D, e quero fazer grupos de 2. Que hipótese é que eu tinha? Por exemplo, juntar a pessoa A com a B, ou juntar a pessoa A com a C, ou juntar a pessoa A com a D. Também podia, quer dizer, pegar na pessoa B e juntá-la com a C, e depois juntar a B com a D, e depois ainda juntar a C com a D. Quer dizer que teria assim aqui um total aqui de 6 casos. Eu poderia generalizar esta ideia, né, dizendo que o número de grupos possível, visto que não interessa a ordem, porque se eu escolho 2 pessoas para formar um grupo,
O grupo é composto por aquelas duas pessoas. Quem vem primeiro não interessa para nada, né? Então combinações de 4 pessoas, agrupando-as 2 a 2, o que daria então igual a 6. Ou seja, esta é a primeira abordagem. Tens um determinado número de pessoas, queres fazer apenas grupos com essas pessoas, utilizas. E se tivesses 20 pessoas e querias fazer grupos de 4, combinações de 20, 4 a 4. Agora, o caso muda se eu mudar a questão para, agora imagina que em vez de fazer grupos de 2 pessoas, e eu queria, estas 4 pessoas iam fazer um jogo, e eu queria formar equipas, ou seja, queria formar duas equipas de 2 elementos cada. Ok? Aqui é que a coisa muda. Porque repara, uma coisa é tu teres um determinado número de pessoas e queres simplesmente fazer grupos. Ou seja, não há jogo nenhum, queres simplesmente fazer grupos. Outra coisa diferente é tu teres 4 pessoas e queres fazer 2 equipas, cada equipa com 2 elementos, e vais pôr as equipas a jogarem uma contra a outra. A diferença vai estar nisto. Repara, vamos explorar aqui um caso. Imagina que eu destas 4 pessoas selecionava aqui A e B para fazer uma equipa, né? A e B. A chave está nisto que eu vou dizer agora. É porque se tu vais formar 2 equipas com 2 elementos cada, quando tu escolhes esta equipa destes 2 elementos A, B, isto condiciona imediatamente a que o jogo seja feito entre A, B e C, D. Ou seja, esta escolha destes 2 elementos, quando escolhes A e B para formar uma equipa, a outra equipa fica automaticamente escolhida, que será o C, D, e então o jogo vai se dar entre A, B e C, D. Isto é um caso, ok? Tu aqui tens um caso. Ou seja, eu também podia fazer isto de outra forma. Vamos imaginar que eu escolhi agora, por exemplo, a equipa BC. E eu, ao tomar esta escolha de BC, porque vou formar 2 equipas com 2 elementos cada, eu escolho esta equipa entre B e C, automaticamente isto condiciona a que a outra equipa tenha que ser AD. Então eu teria aqui outro jogo e teria aqui um segundo caso. Só falta aqui uma hipótese, porque repara, se eu escolher AD, imagina que eu escolhi AD, se eu escolher AD, isto fica condicionado a outra equipa ser BC, e então estava a repetir este jogo, estava a repetir o mesmo caso. Então aqui só falta mais uma hipótese, que é, qual é o caso que falta aqui? Tens AB, repara, AB e automaticamente joga com CD, isto é apenas um caso. Depois tens BC e ao escolheres BC também acabas por escolher de forma condicionada AD, e isto será outro caso. O terceiro caso é tu escolheres AC, né, para formar esta equipa de 2, e esta escolha condiciona que imediatamente a outra equipa seja BD, e este é o teu terceiro caso. Ou seja, se tu vais formar 2 equipas de 2 elementos cada, tu não vais ter 6 casos, vais ter apenas 3. Daí que neste tipo de exercícios, onde tu vais formar equipas e vai existir um jogo, e a escolha que tu fazes para uma equipa condiciona imediatamente a existência de outra, quer dizer que eu aqui não teria 6, mas sim 6 a dividir por 2, peço desculpa. Ou seja, em termos de combinatória, tu neste caso terias combinações de 4, 2 a 2, que era formar as diferentes equipas, e depois dividires por 2, porque a cada escolha que tu faças de cada equipa condicionas imediatamente a outra a existir. Por isso é que estes casos, quando formas equipas nesta ideia de 4 pessoas, fazeres equipas de 2 a 2, a escolha de uma equipa condiciona a existência da outra. Então cada caso é um emparelhamento de 2 a 2 e não um emparelhamento de 2 individualmente. Esse é o caso, esse emparelhamento individualmente de 2 é o caso onde vais fazer 2 grupos. Ou vais fazer grupos de 2 pessoas, e aí estás a fazer grupos, não há jogo. A escolha aqui deste grupo não condiciona, tu não queres, ninguém vai jogar contra ninguém, não há jogo. Estás apenas a formar grupos, ok? Vista esta ideia, neste caso mais simples, eu agora, espero que tenhas percebido a ideia, eu vou tentar responder estas 3 questões que lançavas a dúvida.
Primeiro caso, que tinhas aqui, 10 amigos vão treinar voleibol. Para tal vão separar-se em 2 equipas de 5 elementos. Vais fazer 2 equipas, vai existir um jogo. Tens 10 jogadores. 10 jogadores. Destes 10 jogadores, se escolhes uma equipa de 5, esta escolha que tu fazes condiciona a existência da outra equipa com os restantes jogadores. Então estás perante esta abordagem aqui de formar equipas. Então aqui o número de casos seria combinações dos 10, 5 a 5, isto faz os grupos, mas como vai existir um jogo e a existência de cada grupo condiciona imediatamente a existência do outro, então aqui terias que dividir por 2, ok? Agora, nesta segunda questão, vamos pensar aqui neste exercício do Gavo. Um grupo de jovens formado por 5 rapazes e 5 raparigas vão dividir-se em 2 equipas de 5 elementos cada uma. Ou seja, vais tornar a ter esta ideia das equipas. A escolha de uma equipa condiciona a existência da outra. Para disputarem um jogo de basquetebol, supondo que a divisão dos 10 jovens pelas 2 equipas é feita ao acaso, determina então a probabilidade das equipas ficarem constituídas por elementos do mesmo sexo. Ok, isto é, obviamente, uma das equipas ficar só com rapazes e a outra ficar só com raparigas. Eu vou abordar isto como, pela lei de Laplace, né? Definir assim o acontecimento A, que seria então, isto está aqui, onde é que está? Supondo que as 2 equipas, determinar a probabilidade das equipas, ok, isto será o meu acontecimento A, as equipas constituídas, ficarem constituídas com elementos do mesmo sexo, peço desculpa, estaria então ali A, ok, e então vou tratar a probabilidade de A, que seria então casos favoráveis sobre casos possíveis. Vou-te chamar aqui a atenção para um pormenor. Imagina que tu foste viste as soluções, né, para perceber qual é que era a resposta, e na resposta estaria exatamente isto, 2 combinações de 10, 5 a 5, que é a resposta certa. Isto ao estar na tua resposta, isto não implica que tu tenhas 2 casos favoráveis e que os casos possíveis sejam estes. Não tem essa implicação direta, é preciso ter um bocado de cuidado. Da mesma forma que se eu te der assim uma probabilidade e disser que a probabilidade de um determinado acontecimento é 3/5, tu não podes concluir que existem 3 casos favoráveis em 5 possíveis. A fração pode estar na forma irredutível, poderia ser 6 em 10, ok? Não podes trabalhar logo isso dessa forma, pensar que tens 2 casos favoráveis. Eu vou proceder de igual modo ao caso que expliquei aqui com 4 pessoas, exatamente, estamos perante casos possíveis, ok? Casos possíveis. O que é que vais fazer? Tens 10 pessoas e vais fazer equipas de 5 elementos cada, ou seja, vai existir um jogo. A equipa que tu escolhes com 5 elementos condiciona imediatamente a existência da outra equipa. Então aqui tinhas combinações de 10, 5 a 5 e a gente divide por 2, ponto. Já explicamos isto. Casos favoráveis. Os casos favoráveis, só há um, né? Que é tu fazeres, só há um jogo onde isto acontece, que é jogarem rapazes contra raparigas, só há uma hipótese. Casos favoráveis é partindo exatamente do mesmo princípio. Okay? Escolhes a equipa com 5 rapazes, automaticamente condicionas a existência da outra equipa com 5 raparigas. Um caso favorável. Quando fores a trabalhar a probabilidade, repara, agora fazias probabilidade de A, né? Casos favoráveis sobre casos possíveis, terias 1 a dividir por combinações de 10, 5 a 5, a dividir por 2. Repara que 1 é dividir por 1, né? E se trabalhasse assim aqui a regra do pneu, da sanduíche ou do telefone, ou lá como vocês chamam isso, o que é que isto ficava? 2 sobre combinações de 10, 5 a 5. Ou seja, esta resposta que está aqui não implica diretamente a existência de 2 casos favoráveis. Pensa da mesma forma, os casos favoráveis são 1. Os possíveis é que são 10, 5 a 5 sobre 2. E trabalhando aqui, reduzindo esta fração, né, simplificando, a resposta fica nesta forma. Relativamente ao terceiro caso, nos diz aqui, de um grupo onde tens 9 pessoas, né? Tu aqui tens 9 pessoas, e de quantas formas é que se podem formar 3 grupos? 3. Neste terceiro caso vai haver algum jogo? Não, simplesmente queres fazer grupos. A existência de um grupo não condiciona a existência do outro, porque não vai haver jogo, tu estás simplesmente a formar grupos. O grupo que fazes, o resto fica de fora, ninguém quer saber, ok? Então estás a formar grupos. Nada... a escolha não condiciona a existência de outra, como é o caso de fazer as equipas. Ok? Então estás simplesmente a fazer grupos, e quando estamos a fazer grupos, estamos perante este
E este primeiro caso, que eu expliquei aqui, quando estava a reduzir isto a um problema mais simples, estamos apenas a formar grupos, então tudo bem. Relativamente a esta resposta, tens 9 pessoas, quantos grupos 3 podes formar? Combinações de 9, 3 a 3, né? Depois sobram 6 pessoas, então vezes combinações dos 6 restantes, fazendo grupos 3, e depois, quer dizer, vezes 1, né? Os outros 3 ficam como estão, que seria combinações 3, 3 a 3. Aqui não divides por nada, porque não está a haver um jogo. Estás simplesmente a formar grupos. Ninguém vai jogar com ninguém, ok? Fica então aqui a minha abordagem. Esta dúvida faz todo sentido. Penso que é assim algo... É uma questão de português muitas vezes e uma questão de pensarem exatamente no contexto em si. Não há assim uma estratégia como derivadas e coisas assim do género, onde é mais mecânica aquilo e não muda. Probabilidades, a grande dificuldade da combinatória é que às vezes cada caso é um caso, né? O que eu vos posso transmitir neste tipo de ideias, reparem que esta redução a um caso mais simples, mantendo todas as outras variáveis, permite um pensamento melhor, porque conseguimos escrever os casos todos e depois conseguimos detectar alguns padrões. Mas não há assim uma metodologia XPTO para este tipo de coisas. É mesmo, o que eu costumo usar é reduzir a um caso mais simples e tentar, a partir deste caso mais simples, encontrar padrões para depois fazer a generalização para casos maiores. Fica então aqui a minha abordagem, espero que tenha ajudado de alguma forma, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço, tchau.